Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje a gente discute o que é que fazem com os nossos dados nesse mundo de computador e internet. E falamos, ao terminar, a gente citava aqui a questão da nuvem. Dados na nuvem, porque dados em computador, às vezes, estoura a quantidade de computador, né? A gente bota um HD portátil, então é melhor botar na nuvem. Bota as fotos no Flickr, bota os documentos no Google Drive. Tudo isso na nuvem, Fernando, pode ter um risco também? A nuvem? Ou também aquela questão da confiabilidade que fala o Christian? Olha, eu acho que a nuvem ela é o sinônimo da quebra das barreiras. Eu lembro quando eu era criança, eu saía de casa e minha mãe me dava 3 conselhos. Olhe para os 2 lados antes de atravessar a rua, não aceita bala de ninguém e não fale com ninguém desconhecido. Imagina, não fale com ninguém desconhecido hoje na era da internet, do Facebook, não existe, né, esse termo. Então, eu acho que tudo isso exige uma série de cuidados, da mesma forma que o principal cuidado que eu tinha que ter quando saí de casa era olhar para os 2 lados antes de atravessar a rua. Nós falamos aqui do livro 1984, mas ele é um livro que ainda tem barreiras. Era um governo de um país que cuidava das pessoas. Hoje o conceito de país praticamente está acabando, né? Hoje, quando se fala na nuvem, quando eu coloco uma informação no Google Drive, aquela informação pode estar em qualquer lugar. Nós não temos controle se ela está nos Estados Unidos, está na costa leste, se está na costa oeste, se está no Brasil. Eduardo Snowden provou isso, né? Exatamente. Então hoje, isso gera, inclusive, algumas dúvidas jurídicas. E as barreiras foram quebrando. A internet ela fez com que as barreiras quebrassem. Hoje, quando nós vamos olhar um hotel, nós temos acesso a todas as informações dos hotéis e hoje, mais do que os hotéis, de casas para se alugar no local onde nós naturalmente iríamos para um hotel. Então, tudo isso são barreiras que estão quebrando. Eu acho que a próxima barreira que vai quebrar é a barreira do idioma. Eu acho que porque os amigos do Facebook, se as pessoas não falam os outros idiomas, aquilo é uma barreira natural. Então, se nós vamos falar sobre um assunto qualquer que as pessoas gostem, por exemplo, vamos falar de aquecimento global. Eu vou descobrir que a pessoa que tem maior afinidade com as minhas ideias está na China ou está na Sibéria. E eu não falo com ela, não por barreiras tecnológicas, nada disso, por barreira do idioma. Embora exista o Google Translator, existem algumas situações no Facebook que eles traduzem. Mas em breve isso vai ficar natural. Automático, né? Nós vamos passar a falar com as pessoas e comunicar com as pessoas de forma natural. E aí esse conceito de Big Data, de nuvem, vai aumentar significativamente. Eu não sei se depois vai ter outra barreira para se quebrar. Mas hoje em dia o acesso à nuvem é um acesso de alta segurança. Eu sempre uso esse conceito dos vários dispositivos que nós temos, né? O celular, o tablet, porque isso aí está diretamente ligado à segurança e cada vez mais a autenticação ela é automática. Muitas vezes, colocar uma informação na nuvem é mais seguro do que ter no próprio computador, né? Porque foram desenvolvidos sistemas bastante Deixa eu aproveitar até fazer uma rodada aqui. Você está falando exatamente da sua especialidade. Seria legal a gente entender o que é que cada um de vocês faz, né? O Fernando Neri, como a gente disse, tem até uma empresa hoje de segurança de dados. Quer dizer, é basicamente o que você faz? Dar garantias a mais a uma empresa que não quer ser eventualmente espionada pelo concorrente, coisas do gênero? Nós fazemos isso há 29 anos. Ou seja, numa época que praticamente não existia internet, microcomputador, celular, nada disso existia. E sempre a preocupação é de dar segurança às informações. Muitas vezes, dar segurança é garantir o processo da transparência. Porque às vezes falar a informação está aberta, mas ela não precisa ser protegida. Ao contrário, a informação aberta ela precisa estar correta. Então não pode trocar um 0 por 1 ou trocar um sim por não. Então ela precisa daquela segurança. Então o que os nossos clientes procuram é exatamente ter confiança nas suas informações de acordo com o nível de sigilo necessário. Instalar sistemas para isso, Sim, então. Instala sistema, treina as pessoas, cria-se modelos de acesso para permitir que se tenha o acesso correto à informação. Bem, a Luciana e também o professor Marcos, em relação ao CRI. Deixa eu começar primeiro com o professor Marcos no CRI. Eu, no início, falei que era uma tentativa de prover orientação para que as pessoas pudessem ter umas novas possibilidades no mundo da produção. Seria bem isso ou você explicaria melhor isso? Não, eu acho que é exatamente isso. A gente está querendo que as pessoas compreendam que o fato de a gente estar falando de tudo isso aqui, da informação,
Isso impõe às empresas uma revisitação assim, de todos os seus modelos de negócio. Um dos princípios básicos assim, de uma sociedade, de um modo de produção industrial, é de que eu vou realizar um conjunto de atividades ao longo da minha cadeia de produção e no final vai sair a cadeira que o Fernando Neri queria comprar lá na primeira parte do curso, do nosso debate aqui. No mundo onde o conhecimento e a informação se tornaram o principal insumo, né, para se produzir qualquer coisa, inclusive um bem físico como uma cadeira, esse processo produtivo ele precisa mudar, porque as pessoas, ao contrário do que a gente imagina, elas não são programáveis. Um robô numa fábrica é totalmente programável. As pessoas, mesmo que eu conheça, como o Christian falou, determinados comportamentos padrão, elas se transformam ao longo da sua vida, elas não são pré-programáveis, as pessoas se transformam nas interações umas com as outras. Então, eu tenho que pressupor que esse processo produtivo ele não é mais, como foi no passado, totalmente programável. Então, a ideia é de você repensar a complexidade desse sistema. Só dar alguns dados para a gente refletir, né? No século passado, na verdade, no milênio passado, né, nos 1900, a indústria automobilística foi uma das mais importantes para o Brasil, em particular, na década de 60, né? E aí todo o incentivo que o governo dava à indústria automobilística, a gente rapidamente repercutia no PIB, no aumento do PIB, no aumento do nível de emprego. Eu li uma reportagem esse ano muito interessante, mostrando que nos últimos 2 anos o governo deu um incentivo à indústria automobilística, reduziu o IPI, aumentaram as vendas de automóveis no Brasil e o impacto no PIB desse incentivo à indústria automobilística foi de 0,04% e no nível de emprego de 0,05%. Nos últimos 15 anos, as 20 empresas que mais cresceram o seu valor de mercado não tem nenhuma empresa de petróleo. E o Rockefeller, foi uma frase famosa, disse que o melhor negócio do mundo é ter uma empresa de petróleo. O segundo melhor negócio do mundo é ter uma empresa de petróleo mal administrada. Pois bem, nos últimos 15 anos, as 20 maiores empresas do mundo não têm nenhuma empresa de petróleo. As 20 empresas que mais cresceram o PIB, o seu valor de mercado. Então, o mundo é outro. Nós estamos o que está crescendo. Não é que a empresa de petróleo deixou de ter importância, mas o peso relativo dela caiu. As empresas intensivas em conhecimento são as que valem mais. Então, a lógica produtiva mudou e é dessa forma que a gente quer ajudar. E daí que, no caso, a universidade entra como um processo de estudo da cadeia produtiva e como é que eu refaço meu modelo de negócio, como é que eu repenso, né, o tipo de pessoa que eu preciso para trabalhar. Numa fábrica, numa indústria, eu preciso de mão de obra, um cara que o Ford dizia que não precisava pensar, ele só precisava executar a ordem que era, né, dada para ele, quando a gente está partindo para um outro tipo de... quem não souber informática hoje não trabalha em lugar nenhum. Exatamente. Né? Não lidar com o computador, com a caixa eletrônica, como seja, eu acho que é uma necessidade. Todo mundo devia entender o que é programação. Mesmo que não seja um programador, ele precisa conhecer por que aparece aquele anúnciozinho lá no Facebook, né, em função de que comportamento. Aquilo é programado, aquilo não acontece por acaso, nem é mágica. Bem, Luciana, ela trabalha lá também com o professor Marcos, nesse processo que ele acaba de explicar. Mas a coordenação do Instituto Big Data, o que é esta parte? O Data Brasil, né? O Instituto Big Data Brasil ele foi criado há pouco mais de um ano. Eu fui trabalhar no CRI para coordenar esse instituto, especificamente pesquisa de utilização de dados digitais. Não apenas pesquisa, mas formação de pessoas, né, treinamento, cursos e também, eventualmente, auxílio a qualquer, a gente fala em empresas, mas não seria só empresas, qualquer entidade, digamos assim, qualquer instituição na sociedade que tem interesse em fazer isso, ou de ceder dados, ou de utilizar dados, ou de tomar decisões a partir de dados, a gente tem interesse em auxiliar. Nós partimos do princípio de que o fenômeno é irreversível, é progressivo e é vital, como disse o Christian, né? Para gerar conhecimento, nós vamos precisar, como sempre precisamos, utilizar esses dados. E a ideia é utilizar da melhor maneira possível. Porque, veja bem, o que assusta a gente não é a utilização dos dados, é as decisões que se tomam depois que esses dados são utilizados. Os dados não têm valor nenhum. Ele só tem valor porque alguém pega aquilo, dá um contexto, compreende, explica alguma situação e toma uma decisão relevante. Então, se a gente tiver certeza de
de que as decisões que seriam tomadas a partir da analítica digital, dos dados que nós cedemos, colocamos, disponibilizamos, se a gente tiver certeza que ia ser usado para o bem, como foi colocado aqui, né? A gente não estaria discutindo isso. O nosso medo é que seja usado para o mal. E aí eu pergunto, o que é o bem e o que é o mal? Se a gente delegar para poucas pessoas decidirem o que é o bem e o que é o mal, nós temos uma situação. Se a gente tem a sociedade decidindo isso, cedendo e utilizando dados, funcionando como uma sociedade funciona, com a complexidade que ela funciona, eu acho que vai funcionar muito melhor, porque a gente não vai poder prescindir disso. Vamos ter que usar. Tem um aspecto agora aqui com o Christian que é um pouquinho mais complexo. Inteligência artificial pressupõe, de certa maneira, a máquina substituindo ou repetindo as ações humanas. Tanto que você foi estudar uma coisa e outra, a psicologia e esse controle. O que é, no caso, que você montou a empresa para fazer o que de inteligência artificial? Qual é o objetivo do teu trabalho? Sim, em essência você tem razão. Eu fui estudar inteligência artificial e um dos propósitos primários dela é tentar substituir o cérebro humano. Mas dentro de inteligência artificial a gente chama isso de hard IA, né? Que é as pessoas que realmente tentam reproduzir isso. E isso já ficou um pouco para o passado, porque os pesquisadores começaram a descobrir que o nosso cérebro é um pouco mais poderoso do que se imaginava. Ainda bem. É uma tarefa que não é tão simples assim. Então, acaba que para o campo de inteligência artificial sobreviver, foi necessário que ele se destrinchasse em alguns membros, e agora mais interessante, uma boa notícia para a gente, que são membros que funcionam mais como ferramentas para o decisor, ferramenta para os humanos, do que propriamente em substituir as atividades dos humanos. Então, eu ia falar um pouco do negócio que eu trabalho, acho que o Marcos e a Luciana já descreveram muito bem. Assim, na verdade, a Cortex trabalha com tecnologia de Big Data para resolver exatamente esses problemas que eles acabaram de descrever. Imagina que você tem um mundo de dados agora, né? Acho que a internet fez essa coisa explodir exponencialmente, e você tem agora as tecnologias de Big Data funcionando como a gente chama de Big Crunchers, né? São grandes mastigadores de dados em que o executivo simplesmente tem que ter. Qual é o executivo que não gostaria de ter acesso às vendas da sua empresa, a como é que está a inflação, quais são os indicadores da economia, a venda do concorrente. Venda do concorrente, o que estão falando no jornal, quais são as novas tecnologias que estão surgindo, como o meu concorrente está se posicionando, tudo mais, o que está acontecendo nas redes sociais. Juntar tudo isso num Big Cruncher e ficar cruzando informações, né? Qual o executivo que não gostaria de ter essa ferramenta? E é isso que a gente tenta fazer na Cortex. A gente tem um produto para Business Intelligence. Que eu sem a pretensão de substituir a decisão do final. Jamais. O executivo é que tem a capacidade analítica para conseguir tomar decisão em cima disso. Embora recentemente tenha acontecido quase que eu diria que é uma brincadeira, né? A ideia da ilusão do computador que criou um jovem sérvio que conversava com os outros e quase que um quarto ou um terço das pessoas foram enganadas por essa coisa do computador. É só a brincadeira ou um teste sério que tem alguma validade? Alan Turing, alguns anos atrás, algumas décadas atrás, lançou um desafio clássico na computação, que é o desafio de Turing, né? O computador seria inteligente se ele conseguisse enganar você num chat. Imagina que você estivesse conversando com outra pessoa e você fala assim, olha só, essa aqui é uma pessoa, ou esse aqui não é uma pessoa, é um computador. Se você conseguisse de 3 rodadas ganhar 2, você teria passado no teste de Turing. Hoje, inteligência é um pouco mais do que isso, ou melhor, um leigo desavisado numa conversa pode ser enganado por um computador. Agora, dificilmente o computador vai conseguir me enganar, que eu sei peculiaridades da inteligência humana que um computador não vai conseguir reproduzir. Então, sei fazer perguntas capciosas e tudo mais. Então, isso continua sendo uma missão, eu acho, existencial, humana, talvez, né? Acho que o homem, desde o início, ele tenta entender o que acontece dentro da nossa cabeça. Então, alguns eventos importantes aconteceram, tipo, até o Deep Blue ganhou no xadrez. A partida de xadrez. Recentemente teve o Dr. Watson, que ganhou aquela partida de perguntas de conhecimentos gerais, que você tem que apertar o botão e responder primeiro, e o Dr. Watson levou todos os outros campeões muito facilmente. Mas o que a nova inteligência artificial diz é o seguinte: simplesmente associar e relacionar documento não é inteligência. O ser humano tem capacidades muito maiores do que fazer isso. Se você me permite... Pois não, continua aí, a gente tem que ir para o intervalo, mas
É rápido. É só porque as perguntas que as pessoas se fazem, se o computador hoje tem cada vez mais todas as respostas, né, para tudo, qual o papel do ser humano nesse processo? E tem uma professora da Suécia que diz assim, o papel do ser humano é fazer as perguntas. Né? Assim, o nosso papel continua a ser o que sempre foi, fazer as perguntas certas. Se na sala de aula o professor coloca uma pergunta que a resposta está no Google, essa pergunta está errada. A pergunta que a gente tem que se fazer são aquelas que a resposta ainda não está no Google, porque é assim que a gente vai expandir, né, o conhecimento humano e a capacidade. E isso só o ser humano pode fazer, o computador ainda não faz isso. Ele nos ajuda a recolher os dados, informação e conhecimento existente. Mas a parte analítica é difícil. Continua sendo o ser humano que tem que fazer as perguntas certas. Isso aí. Bem, vamos a um pequeno intervalo e já a gente volta com o nosso debate. Um instantinho só.